um filósofo é eminentemente um opinador qualificado. Quer dizer, alguém que vai interferir em certas discussões, não com um grau de certeza absoluta, mas com um grau de altíssima probabilidade, derivado do longo exame que ele fez dos assuntos, do exame crítico, análise, etc, etc. Então, daí quando ele entra na discussão, ele traz, vamos dizer, um patrimônio de conhecimento, tá certo? De conhecimento e um patrimônio de experiência humana também, né? Aí sim vale a pena ser ouvido, tá certo? Quer dizer, eu posso dizer isso para vocês porque eu fiquei quietinho até os 48 anos de idade. Quer dizer, no começo da minha carreira eu escrevi várias besteiras, né? Em jornais, revistas, etc, etc. Também tinha opinião sobre tudo. Né? Graças a Deus esses escritos meus de juventude desapareceram, tá certo? Mas eu logo parei com aquilo e eu percebi que eu não tinha por que flagelar a humanidade, tá certo? Né? Com esta descarga dos meus dejetos mentais em forma escrita. Então eu fiquei quietinho, passei a escrever somente aquilo que a minha profissão exigia e não dava opinião sobre nada e não dei opinião sobre nada até os 48 anos de idade. Também inspirado no exemplo de Aristóteles, que, né, entrou na Academia Platônica com 19 anos e saiu de lá com 39, quer dizer, ficou 20 anos ouvindo antes de abrir a boca, né? Então, a não ser aquelas aulas que o próprio Platão lhe pedia que desse, que eram aulas de natureza técnica sobre a retórica e dialética. Também por ter descoberto ao longo dos estudos que raríssimas obras filosóficas foram escritas, obras filosóficas de real valor, foram escritas por pessoas jovens. Você vê que existe precocidade, por exemplo, em música, em matemática, em poesia, nas ciências naturais, física, tal, mas em filosofia a precocidade é a coisa mais rara que existe. Quando o sujeito ele estreia na filosofia aos 20 e poucos anos, todo mundo diz que ele é um gênio, acontece o que aconteceu com Schelling. Schelling teve que recomeçar 4 vezes. Ele começou, fez aquele sucesso, daí ele mesmo disse, epa, não é assim. Começa de novo. Começou 4 vezes. Eric Wegelin, mesma coisa. Se você lê o livro dele, né, os primeiros livros dele, né, como o da... as religiões políticas, né? Você vê que aquilo foi um começo, é genial, mas é falso, foi um passo em falso. É assim, assim, assim. Daqui a pouco, opa, não é assim. Entendeu? Então, para que você ficar colocando todos esses ensaios, se seria melhor você já dar um negócio mais prontinho, você ia poupar o tempo das pessoas, né? Então, pelo próprio Aristóteles, toda a obra dele, conhecida, ela começa aos 40 anos, não antes disso. Aristóteles viveu 60 e pouco. O nosso Mário Ferreira dos Santos escreveu um monte de coisa de pouco valor, né? Até que ele teve aquela intuição do negócio que ele chamou de filosofia concreta, num primeiro momento, e daí passou os últimos 16 anos da vida escrevendo ou ditando um livro atrás do outro até morrer, né? Se você comparar o que o Mário fez nesses últimos 16 anos com o que ele escrevia antes, dá a impressão que é outra pessoa. Foi uma verdadeira mutação, similar ao que aconteceu em literatura com o nosso Machado de Assis. Se você lê aqueles primeiros romances, né, românticos dele, A Mão e a Luva, A Ressurreição, etc. Depois você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas e diz, epa, baixou o espírito, é outro cara, tá entendendo? Então, mas em literatura isso é raro, mas na filosofia isso é o comum. Quer dizer, você vai acumulando, vai pensando, você vive naquele mar de dúvidas, né? Durante 20 ou 30 anos, daí, de repente, as soluções começam a pingar, uma atrás da outra. Pim, 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 pim. É tudo material acumulado que foi se condensando, como se fosse, vamos dizer, um forno alquímico, né? Em que as ideias, os conhecimentos ficam ali se mesclando uns com os outros, até que sai alguma coisa, né? Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Por isso que eu pedi este voto de abstinência em matéria de opiniões. Mas matéria
inclusive em matérias que dizem respeito à sua conduta pessoal. Começou lá uma discussão em torno do fumo. O sujeito diz que o fumo mata, né? Bom, eu sou o primeiro que sei que não mata coisa nenhuma. Eu sei que todas essas pesquisas sobre fumo são uma empulhação. Acabei de ler um livro maravilhoso sobre isso de um médico chamado Vincent Riccardo Di Pieri, em que ele examina toda essa estatística. Eu digo, olha, mas é uma empulhação monstruosa, monstruosa, monstruosa. Eu tenho essa opinião, mas... Ué, você vê que eu mesmo nunca escrevi nada sobre a questão do fumo. Eu escrevo toda semana na imprensa, 2, 3 artigos, né? Nunca dei minha opinião sobre este negócio, tá certo? Embora hoje comece a adquirir uma importância pública e política maior. Daí surge uma discussão por causa de fumo lá no fórum do seminário. Mas que sentido faz você discutir fumo dentro do fórum do seminário? Nenhum. É uma coisa absolutamente gratuita. Não é isso? Então, né, eu estou pedindo encarecidamente, não prossigam essas discussões. Mesmo que você ache que você está com 100% de razão, fala, não tem utilidade. Você não está fazendo isso por uma utilidade, por um dever, você está fazendo por mera vaidade, por mera autoexpressão, que é exatamente o que eu estou dizendo que é para não fazer. Tá certo? Então, assim como, né, o aprendiz de boxe, ele tem que se refrear de boxe ou de qualquer outra arte marcial, refrear de brigas de rua, tá certo? Porque ele está se preparando para brigar não com qualquer um, mas com um adversário qualificado. Do mesmo modo, o aprendiz de filósofo, tá certo? Ele tem que se refrear de entrar em discussões vulgares. Tá certo? Porque mais tarde você vai ter que enfrentar, né, inimigos que são muito maliciosos, são malignos. Tá certo? Não são pessoas realmente preparadas, mas são maliciosas e são muitos. Tá certo? E, vamos dizer, embora esta coisa da polêmica ela não faça parte mesmo, vamos dizer, não seja uma atividade propriamente filosófica, ela é parafilosófica, tá certo? E você vai, mais tarde, você vai precisar participar de muitas dessas coisas. E tem uma infinidade de... Eu não diria que são truques, mas são atitudes interiores que favorecem, tá certo? Vitórias absolutamente espetaculares nesse negócio. Tá certo? Agora mesmo estava lembrando no caminho aquela história do Quartinho de Moraes, né? Que eu publiquei um artigo dizendo que ele tinha a fama intelectual dele se devia a um assassinato político. Né? Daí ele ficou louco da vida, disse que era uma calúnia, que ele jamais participou de assassinato algum. Né? E daí começou a haver uma mobilização nas universidades e fizeram um manifesto assinado por 5.000 pessoas, protestando em defesa do Quartinho de Moraes. E eu deixei aquela coisa ir crescendo. Quando chegou nas 5.000 assinaturas, daí que eu revelei a fonte da informação, que tinha sido ele próprio. Ele, de fato, não tinha participado do assassinato do Capitão Chandler, mas ele se gabou de ter participado. Então ele mentiu, porque naquela hora ele estava falando na Unicamp, era bonito passar por assassino político, e ele se fez. Eu digo, então, quem mentiu não fui eu, foi ele que se autoacusou, tá certo? Daí pronto. Quer dizer, a onda vinha crescendo, nós vamos acabar com o Olavo de Carvalho, estava crescendo, daí de repente ele vai lá e fura o balão. Daí para dentro foi um silêncio mortal. Então, é assim, quer dizer, agora se você fosse discutir tudo aquilo, né, tudo que eles estavam dizendo, você ia passar o resto da sua vida. Como é que você pode discutir com 5.000 idiotas? Mas existe um jeito, você pega, você com uma frase, você estoura tudo aquilo. Então, isso aqui, né, eu considero que foi uma obra-prima, foi uma maravilha. Eu fiquei muito satisfeito comigo mesmo, por ter feito isso, por ter dito tão pouco e conseguido tanto. Né? Então, esses aí são, vamos dizer, às vezes são requintes de virtuosismo que você pode ter numa discussão. Mas você tem que aprender primeiro, e a condição de você aprender é você refrear o impulso de falar, o impulso de discutir. E você transformar, vamos dizer, a arte de discutir num instrumento pedagógico e moral a serviço de finalidades superiores e não do seu ego. Se bem que o ego vai ter a satisfação do mesmo jeito. Quando você
expor um idiota desse ao ridículo, um idiota presunçoso ao ridículo, eu não posso negar que eu fico satisfeito. Tá certo? Como é que os caras às vezes pensam que eu sou um sujeito raivoso? Tá? Eu não sou raivoso, mas eu confesso que eu sou sádico. Eu não faço nada movido por raiva, mas que um prazer sádico, isso eu tenho, tá entendendo? Eu tenho que confessar, pode ser até um negócio feio, mas né, eu gosto de ver um cara desse, né, presunçoso, né, de 4. O sujeito de 4 ali é gostoso, confesso que é gostoso. Eu talvez algum dia eu perca essa mania, mas por enquanto ainda tenho. Oi, tem uma pergunta. Aproximar o microfone. Então, vocês podem ter mais tarde até esse tipo de satisfações sádicas. E eu acho que em muitas situações esse tipo de atitude é moralmente justificável e até obrigatório. Quer dizer, numa situação onde essa pestilência intelectual se torna disseminada num país inteiro, e toma um país inteiro, você é obrigado a agir de uma maneira mais drástica, não digo para acabar com isso, mas criar um espaço onde as pessoas possam respirar. Por exemplo, hoje nós temos esse espaço aqui neste seminário. Hoje as pessoas que estão buscando cultura superior, elas têm onde buscar. Tá certo? Mas nós tivemos que abrir esse espaço com os cotovelos, tá entendendo? Então, muitas vezes, peguei um sujeito para vítima, né? Como eu fiz com aquele infeliz que escreveu o artigo que ficou comendo nas ideias vegetais, tá certo? Aquele sujeito ele nunca mais se levantou, ele nunca mais escreveu nada, ele ficou quieto, tá entendendo? Ele foi para casa, né? O Enio Candotti, o homem da SBPC, que até desistiu da carreira científica, foi plantar alface, né? Então, eu tive que fazer algumas vítimas pelo caminho para poder abrir um espaço onde pudesse haver dar uma chance para a cultura superior de novo. Para poder abrir um espaço de verdadeira respeitabilidade da cultura superior. Porque se você... Veja, a afetação de respeitabilidade, a afetação de importância, são tremendamente destrutivas. A cultura superior tem que ser uma coisa baseada inteiramente na autenticidade, na coisa genuína, na sinceridade, senão não funciona. Vamos dizer, até literariamente, falando, até no estilo literário. Você vê que a falsidade, ela literalmente ela soa mal. Quando eu era moleque, quando eu comecei a aprender, aos 20 e poucos anos, ainda havia leitores em número suficiente que sabiam reconhecer isso. Pegavam um texto e falavam, isso aqui está soando falso, está pegando mal na orelha. Hoje em dia a pessoa não se percebe mais isso, né? Às vezes não percebe nem sequer do ponto de vista, vamos dizer, sonoro, auditivo. O Bruno Tolentino se queixava muito disso, as pessoas não têm ouvido mais. Quer dizer, escreve uma coisa que está soando mal, ridículo, mas elas não percebem, né? Então, por exemplo, restaurar esta percepção do que é genuíno, do que é autêntico, tá certo? E do que é falso, né? Do que é de papelão, é fundamental para a alta cultura. Tá certo? Então, isso aí, se não fosse por este objetivo, eu jamais teria exposto nenhum desses caras à humilhação como eu fiz. Tá? Então, assim, pelo simples prazer de mostrar que eu sou gostoso, sou mais forte que ele, eu falo, mas escuta, pega entre eu e o Emir Sader, falo, a diferença de força intelectual entre eu e o Emir Sader não é mensurável, porque é a diferença entre o nada e alguma coisa. Tá entendendo? Então, eu sou alguma coisa, ele está um pouco abaixo do nada. Então, eu falo, não dá para medir isso aí. Então, o pessoal diz, é covardia. Claro que é covardia, é coisa de bater em criança. Mas eu fui obrigado a fazer isso por um motivo moral. Eu falo, não, eles são infantis, são pueris, são despreparados, mas são os donos do pedaço e se acham, né, uns gênios. Então nós temos que destruir, nós temos que cortar a cabeça, porque senão o pessoal em volta não vai perceber o ridículo da situação. Agora muita gente perdeu. Depois que saiu o imbecil coletivo tem uma função curativa. As pessoas perderam o medo desses palhaços. Tá? Então, também, não só pelo texto, mas pelos efeitos sociais que a coisa teve. Porque muita gente tem medo desses camaradas, profissionalmente, tem medo dentro da universidade, tem medo dentro das redações, tá certo? Eu digo, olha, eu vou lá, vou cuspir na cara deles e não vai acontecer nada. Eles não vão fazer nada. Eles vão espernear um pouquinho e depois vão para casa chorar no travesseiro. E foi exatamente o que fizeram.
Na hora que as pessoas viram que eu fiz isso, elas falaram, bom, então, como diz, o rei está nu, os caras não têm força alguma. Entendeu? Mesmo assim, ainda tem muita gente intimidada. Eu recebi um telefonema outro dia de um rapaz que está no serviço diplomático. Ele, mas se eu começo a dar essas opiniões e tal, eles vão me esmagar. Eu digo, esmagar como? O que eles vão fazer com você? Eles vão te bater? Não. Eles vão te prender? Não. Mas eles podem me mandar para a Zâmbia. Eu digo, mas se mandar você para a Zâmbia, você é um homem feliz. Porque na Zâmbia o serviço diplomático não tem absolutamente nada para fazer e você vai ter o dia inteiro para você estudar. Agora, se mandar você aí para Washington, meu filho, aí você para Washington, para Moscou, então você vai ter muito trabalho. Tá certo? Mandar você para Venezuela, o Hugo Chávez vai fazer esse trabalho o dia inteiro. Mas se mandar você para Zâmbia, para Uganda, para Serra Leoa, é a maior felicidade que pode ter no serviço diplomático, é não ter nada para fazer. Tá certo? Então, se não fosse isso, a obra do João Guimarães Rosa não existia. A obra do João Cabral de Melo Neto não existiria. Só existia porque eles não tinham nada para fazer na embaixada. Né? O Zé Guilherme Melchior também. Né? Então você está com medo do quê? Você não vai subir na carreira? Mas para que subir na carreira, meu filho? Você subir na carreira, você vai ter mais responsabilidades, vão exigir mais de você e você vai ficar mais comprometido com a política. Se você é um segundo secretário de embaixada, ninguém quer saber o que você pensa. Mas se você é conselheiro, ministro, embaixador, então já está o governo em cima de você exigindo fidelidade. Então qual é a vantagem de subir nessa porcaria? Né? Termina a sua vida como segundo secretário de embaixada e como um grande escritor ao mesmo tempo. Você vê, o Zé Guilherme Melchior, ele foi boicotado na carreira diplomática a vida inteira. O que ele perdeu com isso? Nada. Ele teve tempo de escrever a obra do Zé Guilherme Melchior. Então estão com medo do quê? Na universidade, o que eles vão fazer? Vão bater em você, vão te matar, vão te capar, não vão fazer nada, eles vão simplesmente falar mal de você. Quando eles falarem mal de você, você fala mais mal deles. Os alunos meus, que às vezes têm medo de professor, não posso falar tais coisas, senão ele acaba com a minha carreira. Ele fala, você está fazendo exatamente o contrário. Se ele perceber que você não gosta dele, ou pensa o contrário, ele vai acabar com a sua carreira de qualquer jeito. Agora, se ele perceber que você sabe mais e que você é perigoso, ele vai cair de joelhos na sua frente. Então o que você faz? Você estuda bastante a matéria e toda hora você humilha o sujeito. Quando ele disser tal coisa assim, assim, ele fala, não, professor, não é nada disso, é assim, 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 o senhor não estudou, não fez lição de casa. Faça isso umas 4 vezes e você vai ver que o homem vai começar a tremer nos alicerces. Eu tenho vários alunos que experimentaram esse método e sempre deu certo. Você vê que eu recebo depoimento, aquele negócio lá dá certo, eu fiz, agora só tenho 10. Não. Claro que tem 10, é o 10 preventivo, você está te dando 10 para comprar o seu silêncio. Né? Agora, se você fica bonzinho, tá falando, aí ele sobe em cima mesmo. É um negócio que falava o Donald Rumsfeld, com toda a razão. A fraqueza atrai a agressividade. De modo que São Tomás de Aquino já dizia a mesma coisa. A diferença entre o ódio e o medo é o seguinte, se você percebe que o adversário é mais fraco, você fica com ódio. Se você percebe que ele é mais forte, você fica com medo. Então, no fundo, é a mesma emoção. Então, estou dizendo tudo isso porque, seguinte, a arte da discussão, que advém, vamos dizer, da arte, da análise, da compreensão profunda, etc., etc., vai ser uma das armas que você vai adquirir aqui para você usar em coisas de grande importância. Então, ficar gastando isso num fórum então, é ejaculação precoce, minha gente. Tá? Então, por favor, vamos parar com isso já. Esta advertência que eu dei, ela não é uma coisa extra ao curso, ela faz parte do curso. Muito bem. Partindo disso aí, nós já podemos entrar no que seria verdadeiramente o assunto desta aula, que é o seguinte, se vocês... Vamos dizer, o único motivo que esse pessoal que estuda na USP tem para achar que eles são profissionais da filosofia, quando não são profissionais de nada, são todos uns amadores, todos uns coitados, é o fato de que, muito antigamente, eles aprenderam uma técnica de análise de texto com um sujeito chamado Martial Guerroux. Guerroux escreveu um livro esplêndido que chama Descartes selon l'ordre des raisons. Descartes segundo a ordem das razões. Na qual ele
vendo todas as discussões controversas em torno de Descartes, ele decide resolvê-las mediante uma volta ao texto das Meditações de Filosofia Primeira do Descartes, que ele vai então analisando frase por frase, desmontando frase por frase e reconstruindo a estrutura, né, da argumentação inteira. É um trabalho muito bonito, tá certo? E o Guerrero, eu não sei se o Guerrero chegou a lecionar na USP ou se foi através de algum discípulo, eu sei que essa coisa chegou lá. E eles então ficaram com mania da análise de texto, tá certo? Então, pegava um texto, decompunha nos seus vários pedaços e ia montando de novo a estrutura da argumentação. Bom, essa técnica, sem dúvida, é muito útil. Só que o que os caras não sabem é que você fazer análise de texto baseado só nisto não funciona. Você, para aplicar utilmente o método do Guerrero ou qualquer outro método parecido, você precisa ter, antes disso, uma formação literária de décadas. Quer dizer, você precisa ser um leitor altamente qualificado antes de poder usar essa técnica. Porque senão o que acontece? Você, em primeiro lugar, você coisifica o texto. Quer dizer, você vai, em vez de você tentar pegar o que é realmente, o que nós diríamos o filosofema, quer dizer, o que seria o equivalente filosófico do teorema, você vai se ater ao texto, tá certo? E esse texto acabará sendo lido em modo plano, sem que você perceba, vamos dizer, as várias nuances e as várias camadas de significado que estão, por assim dizer, por trás do texto, e que o texto por si mesmo não pode revelar, por mais que você o analise. Veja, foi a longa prática da análise de texto na França que acabou gerando o tal do desconstrucionismo, onde os caras dizem que tudo é texto, que não há mais referência fora da realidade. Porque eles analisaram texto, analisaram mais texto, e nunca analisaram coisíssima nenhuma, além de texto. Eu digo, então aqui, meu filho, vou dar aqui uma coisa para você. Põe uma tartaruga aqui em cima, analisa a tartaruga. Eles não sabem. Depois aqui um chiclete, analisa o chiclete. Eles não sabem. Tá certo? Então, de tanto lidar com textos, ficaram com a mania de que tudo é texto. O seu Gertrude Janotti, tá certo? Chegou a dizer que a filosofia é eminentemente uma atividade que lida com textos. Eu digo, e quando não havia textos filosóficos para eles lidarem, como é que eles fizeram? Os tais dos pré-socráticos, né? Quer dizer, que texto que Parmênides analisou para chegar à conclusão que o ser é, o ser não é, né? Quando Heráclito disse, nós não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, ele disse isso a partir da experiência que ele teve no rio. Ele estava vendo a água correndo. Não foi analisando um texto, mas analisando uma coisa, uma situação da vida real. Agora, além do texto e além das situações da vida real, existe toda uma trama de elementos de memória e imaginação que estão envolvidos na mais simples leitura. E a análise produtiva do texto não é feita somente no texto considerado como objeto materialmente existente, mas é feito nessa trama de evocações. Porque se você não tem a sua trama pessoal de evocações, você também não vai pegar aquela que está subentendida no próprio texto, quer dizer, aquela que está na cabeça do autor. Nós temos que chegar a esta profundidade na análise, por quê? É impossível você escrever tudo o que você pensa. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Simplesmente não dá tempo. Eu vejo que, por exemplo, eu dando uma aula aqui, falando para vocês se eu falo durante uma hora, eu obtenho aí um texto de pelo menos 30 páginas. Quanto tempo eu levaria para escrever as 30 páginas? Então, você veja que, em alguns casos, por exemplo, Edmund Husserl, ele sabia taquigrafia, então ele escrevia tudo taquigrafado. Então ele escrevia quase na velocidade. Praticamente ele pensava por escrito. Resultado, o acervo de texto que ele deixou, a monstruosidade, que até hoje não acabaram de publicar, não vão acabar tão cedo. Então esse é o sujeito que a gente pode dizer, ele escreveu quase tudo o que ele queria. Só que não dá para você ler.
Se você passar a sua vida estudando Edmundo Husserl, dizer, eu conheço o pensamento de Edmundo Husserl, bom, você conhece até onde foi publicado, mas tem mais 40 caixas aí esperando para ser traduzido da taquigrafia para a escrita comum e daí ser publicado. Então, você, na verdade, você não sabe o que ele pensou. Você sabe só um pedaço. Então, agora, em geral, as pessoas não sabem taquigrafia. E nem todo mundo escreve muito rápido, né? Eu não escrevo rápido. Eu posso, vamos dizer, falar, para mim, é muito mais fácil do que escrever. Se eu for escrever o conteúdo desta aula aqui, nossa, eu vou levar semanas. Tá certo? Então, muitas vezes, muitos livros de filosofia que vocês conhecem são exatamente aulas que foram anotadas. Por exemplo, Hegel, tem livros e livros de Hegel que foram anotadas taquigraficamente por alunos e depois transcritas, porque Hegel jamais teria tempo de escrever tudo aquilo que ele estava ensinando. Mesmo a obra de Santo Tomás de Aquino, grande parte foi simplesmente ditada ou anotada. Tá certo? Chegou uma hora até que o superior do mosteiro contratou uns camaradas para ficar, anota tudo que ele fala por via das dúvidas. Se ele falar assim, vou ao banheiro, escreve aí, pode sair alguma coisa de filosofia no meio, entendeu? Mesmo assim, o que ele ensinou era tão insignificante em relação àquilo que ele percebeu, que ele no final ele mesmo disse, olha, perto do que eu estou sabendo agora, tudo que eu escrevi é pura palha. Tá certo? Ora, algo dessas visões superiores que ele teve no fim da vida está insinuado nos próprios textos. E você pode vislumbrar aquilo. Você não chega a perceber, mas se vislumbra. Se você não tiver esse vislumbre, o que acontece? Você não está entendendo o que Santo Tomás de Aquino falou. Tá certo? Então, compreender um texto é ir imensamente além dele. Eu digo que você tem várias direções onde você pode ir. Uma das direções, vamos dizer, é esta que eu já ensinei a vocês, que é as próprias evocações que o texto, lido bem devagarzinho e sem análise crítica, traz no seu imaginário. Quer dizer, o efeito imediato que ele tem no seu imaginário. Tudo aquilo que ele evoca. Tudo isso, se vocês querem saber, faz parte do texto. Né? Agora, ainda tem todas as evocações que cada palavra despertar na cabeça do próprio autor. Quer dizer, você está escrevendo uma frase aqui e já estão aparecendo outras que talvez não dê tempo de você escrever. Isso tudo está lá no texto. Né? Mas dessas evocações, muitas delas se ramificam com evocações de leituras e de aprendizado que o sujeito teve em outras ocasiões. Às vezes, uma simples palavra evoca, vamos dizer, uma tradição filosófica inteira, uma discussão inteira. E isso, o autor está consciente disso na hora que ele escreve. Só que ele espera encontrar um leitor capaz de evocar mais ou menos as mesmas coisas na hora. E é por isso que ele escreve. Não é isso? Mais ainda, terminou aí, falando, não, tem a sua evocação pessoal, tem o círculo de intenções subjacentes do autor, tem as referências culturais dele para mais adiante, e no fim tem um treco que chama o mundo real, que é a experiência que você e ele têm, e experiências que podem se encontrar no momento, tendo como lugar, como ponto de convergência, justamente o texto que você está lendo. Tem tudo isso, e entender um texto é fazer tudo isto. Né? No começo você vai fazer devagarzinho. À medida que você for acumulando experiência nisso, em que, através, vamos dizer, da leitura, do estudo, você vai adquirindo outras possibilidades de evocações, você vai ver como essa leitura vai se enriquecer. Agora, a pura análise de texto não vai te dar isso aqui. A não ser que ela seja complementada por essas evocações. Então, tal como ensinado na USP, esse negócio da análise de texto virou um fetiche. Tá certo? E ele não revela, de fato, nenhuma habilidade filosófica. A análise de texto é uma coisa tão simples que um macaco, se você ensinar bem, ele aprende. Tá certo? Agora,
a verdadeira análise de texto, que é a reconquista de todo o mundo de evocações, de todas as camadas de sentido, de toda a experiência subentendida. Ah, bom, isso aqui não dá para aprender na USP, meu filho. Isso aí você vai ter que aprender por você mesmo ao longo da sua vida.